Esses são os 5 SLAs mais importantes entre marketing e vendas quando a gente fala de empresas B2B. Se você não sabe o que é SLA nada mais é do que um acordo, um grupinho de regras que duas partes afirmam para que aconteça algum objetivo. Nesse caso, um trabalho entre a área de vendas e a área comercial de uma empresa B2B. Bom, o primeiro SLA muito importante é o processo de saída do lead, do digital, do marketing digital como geral, para ir para o comercial. É muito importante que a gente se atente a como esse lead ele sai do digital e vai para o comercial, vai para a área de vendas, por quê? Às vezes a gente pode se perder muito nesse caminho de achar que o lead está chegando de uma maneira adequada para o time comercial e, na verdade, ele não está, e às vezes a gente deixa de fechar muitas vendas, que geralmente no mercado B2B é um volume muito mais abaixo se a gente comparar com outros mercados. Então, o time comercial deixa de fechar vendas porque a gente não está fazendo uma captação correta de leads ou não está entregando com as informações necessárias, ou esse processo está lento ou está com algum gargalo no meio. Então, esse processo de passagem de bastão, a gente pode dizer, do digital para o comercial, ele é muito importante e tem que ser observado nos mínimos detalhes para que o lead não chegue desconexo com o que o comercial precisa ter para fechar uma venda. Esse é polêmico, quase toda empresa tem esse problema, mas o segundo ponto que tem a ver com SLAs importantes entre marketing e vendas numa empresa B2B é o tempo de resposta. Então, o tempo de resposta, o que eu quero dizer? O lead converteu lá no digital, converteu lá numa landing page, converteu no formulário, converteu em algum ecossistema digital ali. E aí, do tempo de conversão até o primeiro contato comercial, demoram aí 10 dias úteis, por exemplo. Você acabou de matar todas as chances que você tinha de converter aquele lead e gerar uma venda, por mais qualificado que aquele lead possa ser. Então, o tempo de resposta é um SLA que tem que ser visto com muita frequência, para entender como que está sendo essa passagem de bastão do marketing digital, do tráfego pago, que seja, para o comercial, para que não haja esse gap enorme e o lead, que pode ser muito qualificado, ser perdido por coisa pouca, que é basicamente um tempo de só receber uma mensagem, receber uma ligação, receber um e-mail, enfim, muito importante esse segundo ponto. O terceiro é um dos mais importantes, que é uma atualização constante do perfil e das dores dos leads que têm chegado para o comercial. A gente que é do tráfego pago, a gente tenta trabalhar o melhor possível a questão de segmentações, tanto frias, quanto mornas, quanto quentes, para a gente conseguir entregar leads qualificados, fazer análise de dados, entender qual tipo de público funciona melhor. Quem está na parte de automação, nessa parte de recebimento dos leads, que faz a parte de automação de landing page, CRM, etc. Faz o possível para que o formulário contenha as informações necessárias sem ter que onerar demais a paciência ali do lead e trazer informações necessárias para que o comercial consiga trabalhar através desse formulário, dessas informações que a gente traz. Mas quem acaba conversando com o cliente ali no tete a tete, que conversa com ele, entende quais as dores da empresa, entende estrutura, entende o cargo, entende as responsabilidades do lead, é o comercial. Então o comercial, ele tem uma responsabilidade muito grande de, além de fazer o relacionamento com esse lead, de também entender todas as nuances de comportamento dele. E para que o marketing faça um bom trabalho, tanto o tráfego pago quanto qualquer outra área do marketing, a gente precisa dessas informações de comportamento, de dores e do perfil de fato daquele lead que a gente está levando. E por quê? Porque através dessas informações a gente consegue gerar tanto insights bons para a gente testar novas segmentações, para a gente testar novos criativos, para a gente testar novos formatos de campanha, quanto também para a gente testar novos tipos de copy, novos tipos de abordagem, novos tipos de gatilhos, que é onde a empresa em si consegue expandir de fato a sua operação. O quarto ponto muito importante também são funções bem definidas. E não só funções, como responsabilidades também. Porque quando a gente vai olhar o processo e vai entender como que estão as taxas de conversão, tanto de cliques para leads, de leads para MQL, de MQL para SQL, de SQL para oportunidade, de oportunidade para venda e assim por diante, a gente observando esse fluxo que acontece, observando essas taxas de conversão, onde está o gargalo ali na taxa de conversão X, a gente sabe que é ali que a gente tem que observar onde o processo tem que ser melhorado. Vou dar um exemplo. Se a gente está com uma taxa de conversão legal a partir de lead, MQL, SQL, etc., a gente sabe que muito provavelmente a parte de passagem de bastão do digital para o comercial e o desenvolvimento comercial desse lead internamente da empresa está ok. Mas se a gente tem uma taxa de conversão ruim entre cliques para leads, a gente sabe que a gente tem que mexer, por exemplo, na página de conversão, na landing page. Então essa é uma das possibilidades que a gente pode enxergar
observando as taxas de conversão em cada etapa do fluxo. Então, por isso é importante que a gente tenha as responsabilidades e as funções bem definidas, porque onde a taxa de conversão está falhando, a gente tem um responsável para ir lá e cobrar. Não cobrar no sentido ruim, mas entrar em contato para saber o que está acontecendo, o que está gerando esse gargalo. Então, se os leads estão caindo com uma qualidade ruim na landing page, mesmo ela sendo muito bem otimizada, quem a gente vai cobrar? Muito provavelmente o gestor de tráfego, entender quais combinações de criativos e públicos ele está usando, quais formatos de campanha, qual estratégia foi usada, enfim. Se a taxa de conversão de MQL para SQL ou SQL para oportunidade, enfim, a gente vai cobrar quem? Provavelmente o SDR ou então talvez o Closer, depende da definição de cada empresa. Então por isso é importante que a gente tenha as responsabilidades e as funções bem definidas, tanto no marketing digital quanto no comercial. E o quinto, que eu considero o mais importante dos SLAs aqui citados, que são os dados de MQLs, SQLs e vendas. Quantos MQLs a gente gerou? Quantos SQLs a gente gerou? Quantas oportunidades a gente gerou? Quantas vendas a gente gerou? E como falado no ponto anterior, também a taxa de conversão de um para o outro. A gente conseguindo rastrear os dados de MQL, SQL, oportunidade, vendas, enfim, o nosso tráfego pago ele se torna muito mais rico e muito mais cheio de informação para que a gente tenha anúncios cada vez melhores. Se eu sei qual MQL virou SQL, que virou oportunidade, que virou vendas, e eu consigo rastrear ele desde o início da jornada, eu sei exatamente qual o comportamento daquele lead para que ele tenha se tornado uma venda. E se eu consigo rastrear o comportamento desse lead desde o início da jornada até o final, isso é uma informação de muito valor. Porque se ele foi qualificado desde o início e chegou a se tornar uma venda, existem outros leads como ele e eu posso ir atrás deles através da mesma estratégia que eu usei para que esse primeiro lead tenha se convertido em venda. Então, como que o marketing digital de uma empresa vai conseguir entender a influência dele na participação do faturamento, do lucro líquido da empresa, justamente buscando esses dados que vêm nos relatórios comerciais, nos relatórios de vendas e relatórios financeiros. Então esse é um dos SLAs que eu considero mais importantes dentro de uma empresa do mercado B2B, porque com ele a gente entende toda uma estrutura de comportamento do lead, e é assim que a gente acaba gerando resultado para a empresa de fato. Então, se você curtiu esse conteúdo, quer saber mais sobre esse assunto, quer se aprofundar mais, lá na Rede Vizinha eu tenho um material muito interessante, muito mais profundo do que esse vídeo, falando muito mais sobre tráfego pago e marketing digital para o mercado B2B. Então me segue aqui no TikTok ou no YouTube, se você estiver me vendo por um desses dois. Me segue lá na outra Rede Vizinha e dá uma olhada nesse material que eu tenho certeza que ele vai te dar muitas informações legais sobre marketing digital e tráfego pago para o mercado B2B.